Inacreditável. É a melhor forma de descrever o que aconteceu nesse episódio 21 de Darling. Será mesmo que a Zero Two morreu? Eu acho que não, eu acho que é impossível ela ter morrido, até porque é impossível a heroína principal morrer antes do grande clímax. Se fosse para ela realmente ter morrido, deveria ser ou no episódio 23 ou então no 24 de Darling, porque é normalmente nesses episódios onde rola o grande clímax. Mas em Darling, o grande clímax foi nesse episódio 21. Foi na derrota dos Verme. Então eu não acho que ela tenha morrido. A não ser que os criadores tenham fumado muito crack e aí decidiram fazer essa merda. Mataram a heroína principal logo no episódio 21. Eu não acho que ela tenha morrido. Então, como esse episódio teve várias outras coisas, vários outros assuntos, eu vou falar deles primeiro e depois eu chego na Zero Two. Bom, a primeira coisa que eu achei de interessante é que a Kokoro parece estar depressiva nesses episódios. Eu achei interessante porque eu pensava que quem ficaria depressivo era o Mitsuru, porque antes ele era meio arrogante, então eu achava que ele é quem ficaria no canto dele e não se preocuparia com nada. Mas não, quem está depressiva é a Kokoro. E o Mitsuru é quem está se importando com ela. Tem vários momentos em que ele fica prestando atenção nela, no que ela diz, e ele parece estar preocupado com ela. Então agora que ela perdeu as memórias, ela voltou a ser como era antigamente, achando que só o que precisa fazer é matar o Urusaurus. Continuando, outra coisa que foi surpreendente e ao mesmo tempo eu fiquei com medo, é que os Nines foram criados a partir do DNA da Zero. Isso foi uma surpresa e está ao mesmo tempo me deixando preocupado, porque eu achava que todas as crianças tinham sido feitas a partir do DNA da rainha dos Urussauros, só que em menos quantidade, eu já falei nisso em um outro vídeo. Então, se eles não foram criados a partir do DNA da rainha, isso pode significar que eles estão ficando com o cabelo branco realmente porque estão envelhecendo mais rápido do que o esperado. Então, é provável que todos os membros do Esquadrão 13, com exceção do Hiro e da Zero Two, morram mais rapidamente. Porque nesse episódio, a Ikuno usou toda a energia do robô dela e ela ficou com o cabelo branco. Então esse negócio das outras crianças não terem sido criadas a partir do DNA da rainha me deixa preocupado por um motivo que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Outra coisa que também foi muito massa, bom, eu mesmo fiquei feliz, acho que muita gente que é sádica como eu também ficou feliz, que foi na morte de um dos membros dos Nines, aquele molequezinho lá de cabelo curto, coitado morreu esmagado, gritando, dizendo que não queria morrer. Eu mesmo fiquei muito feliz com isso porque foi por causa desse desgraçado e dos outros que a memória da Kokoro foi apagada, então pra mim foi um dos melhores momentos que teve até agora no anime. É uma pena que os outros membros também não se lascaram. O Alpha, como fodão que ele é, acabou com vários Urussauros. E ainda por cima com vários alienígenas. Os outros também ajudaram muito a acabar com os alienígenas e os Urussauros. Então foi uma pena mais deles não terem morrido. Mas quem sabe se nesses próximos episódios eles não morrem. Se todos eles morrerem, vai ser uma das melhores coisas que já aconteceu nesse anime. Outra surpresa é que foi revelado que o povo da rainha, os Uru-humanos, viveram há milhares de anos. E o engraçado é que a civilização deles era mais evoluída do que a civilização que existe agora no anime. Então, foi muito engraçado isso, porque enquanto você pensa que a nossa civilização está evoluindo, a civilização deles, que era mais evoluída do que a nossa, existiu há milhares de anos atrás. E também foi revelado, né, que a porra do Papa chegou lá e acabou com a raça de quase todos os humanos, deixando apenas a rainha para trás. E também foi revelado como os Urussauros foram criados, que começou uma guerra entre os Verme e os humanos, e aí para se defender eles se transformaram em armas. E também foi revelado que nesse tempo já existia aquele negócio de ser um homem e uma mulher a pilotar. Então o motivo pelo qual os Franks são obrigados a ter um garoto e uma garota para pilotar já vem desde milhares de anos atrás, desde quando os Urusauros foram criados. Essa foi mais uma explicação pelo qual é necessário um garoto e uma garota. E também, né, nesse episódio foi mostrado que o Hiro e a rainha estavam se ferrando lá dentro do robô. Eles estavam quase morrendo, até que a Zero Two decide tomar uma atitude e ir lá salvar o seu Darling, né? Foi muito foda também essa parte, porque o Esquadrão 13 decidiu ajudá-la, mesmo não sendo muito fortes,
E eu fiquei muito preocupado nessa parte, porque eles estavam indo rumo ao centro da Gran Crevas, e eu achava que poderia dar alguma merda ali. Eu pensei que talvez um dos membros do Esquadrão 13 fosse morrer, e não aconteceu isso, mas andou quase. A Ikuno, como eu disse, ficou com o cabelo branco, o que pode significar que ela vai morrer mais cedo do que o esperado. E mano, na hora que a Kokoro disse que ficaria para trás para proteger a Zero Two, eu já fiquei muito preocupado. Eu achei que ela poderia morrer, velho, ou então que ela poderia ficar com o cabelo branco logo ali. Mas ainda bem que isso não aconteceu. Até porque a Miko ficou para trás e decidiu ajudar a Kokoro e protegê-la. A Miko não sabe que a Kokoro está grávida, mas como elas são muito amigas, ela decidiu proteger a Kokoro. Depois disso, a Ichigo e o Goro levam o Professor Franks e a Zero para mais a fundo na Gran Crevas, para o centro dela. E dessa vez quem se sacrifica é a Ichigo e o Goro para proteger a Zero Two e o Professor Franks. Eu mesmo fiquei um pouco triste nessa parte porque um dos alienígenas acaba arrancando o braço do robô, e como todas as garotas são conectadas ao robô, ela também sente dor quando o robô sofre algum dano. Então eu achei que a Ichigo poderia morrer ou então se machucar. Então eu fiquei com um pouco de pena da Ichigo nesse momento, e logo em seguida o Goro dá uma de suicida e acaba fazendo o robô cair naquele precipício lá junto com o alienígena. E depois disso, né, o Professor Franks fala mais algumas bostas lá que eu não tô afim de dizer. Ele mostra o braço dele, né, que tem um pouco do DNA da rainha, e é por causa disso que aquele portão lá se abre, e logo em seguida aquela cobra, né, é uma mistura de cobra e dragão porque veio voando. Então aquela cobra acaba decidindo ajudar a Zero Two. E uma coisa que eu fiquei me perguntando é, onde é que está a outra cobra? Porque no episódio 16 e no 17 acaba sendo mostrado que a rainha estava sendo protegida por duas. Então uma morreu, que foi para tentar levar a Zero Two até o centro da Gran Crevas, e onde é que está a outra? E como eu disse, aquela outra cobra que ajudou a Zero Two acaba morrendo, né? Eu não entendi direito por quê. Até porque ela não estava lutando com os alienígenas. E ela é muito poderosa, então por qual motivo ela se despedaça? Se ela conseguiu cavar aquele buraco para chegar na Gran Crevas no episódio 20, por que ela se despedaçou agora só andando por aquele túnel e batendo em cima e embaixo? Eu não entendi, mas ela morreu, ela se despedaçou. Eu fiquei até com um pouquinho de pena porque essa cobra, o designer dela é muito bonito. E depois daí a Zero Two vai em busca do Hiro. Ela acaba chegando dentro da Estrelízia e lá o Hiro parece já estar morto ou então à beira da morte. Eu pensei nessa parte que talvez o Hiro morresse, mas a Zero Two acaba usando o poder de dinossauro dela, os chifres crescem e ela acaba tentando salvar o Hiro, mas de início não consegue e a rainha decide ajudá-la. Nesse momento parece que a rainha se sacrificou, né, para ajudar, e depois disso o Hiro volta à vida. Teve aquela cena bonitinha, onde eles estão numa espécie de sonho, conversando, e até que foi bonitinha essa parte. Depois disso eles ativam o modo protagonismo, overpower deles, acabam começando a controlar a Estrelize e a Apat, será qual é o nome daquela porra. E, mano, o protagonismo nesse anime é tudo. A rainha não conseguiu pilotar a Estrelize e a Apat, mas a Zero Two e o Hiro conseguem. E eles acabam dando um disparo overpower nos alienígenas. Acho que até o Saitama ficava com medo nessa parte. Várias das naves alienígenas explodem e todos vão para a casa da puta que pariu. Depois disso, o Papa e o outro lá decidem trancar o rabo e decidem dar no pé dali. Eles acabam levando aquela lança que eu não sei pra que porra serve. Qual é o objetivo daquela desgraça? Ela é tipo, se choca com algum planeta e destrói? Mas isso não importa muito. E nesse momento o Alpha fica triste com a ida do Papa. E por fim, chega na parte que acho que deixou muita gente com raiva e ao mesmo tempo triste, que é na possível morte da Zero Two. Como eu já disse, eu não acho que ela tenha morrido, é praticamente impossível que ela tenha morrido. Mas vai que os criadores enlouqueceram e decidiram matá-la. Então agora eu vou falar das minhas teorias. Bom, como eu já disse, eu não acho que ela morreu. O que eu acho que aconteceu com a Zero é que ela deve estar em coma, ou então desmaiada. Tem gente teorizando que, como o chifre dela quebrou, isso significa que a Zero Two agora é apenas uma humana normal.
ela não tem mais o sangue de Urussauro no corpo, até porque ela usou todinho para pilotar a Strelizia. Isso significa que foi sugado dela. Então agora ela é apenas uma garota normal como qualquer outra. E mano, eu disse que eu estava preocupado porque é o seguinte. Se a Zero Two está em coma ou desmaiada, isso significa que ela não vai poder pilotar a Strelizia junto com o Hiro. E além disso, o robô da Ikuno está sem energia e o robô da Ichigo está todo quebrado. Isso significa que só resta a Argenta e a Genista para lutar. E por que eu estou preocupado? É porque o Alpha é muito devoto do Papa. Então eu acho que ele vai vir atrás do Esquadrão 13. Por quê? Ele provavelmente vai vir com aquela historinha, né, dizendo: se não fosse por vocês atrapalhando, o Papa não teria ido embora, ou algo do tipo. Então talvez eles decidam tretar com o Esquadrão 13, e aí eu tô com medo porque, como eu disse, a Zero Two não pode lutar, e a Strelizia é a arma principal do Esquadrão 13. Então se ela não pode lutar, só resta a Genista e a Argenta. E aí, mano, esses dois, lutando contra o Alpha, por mais que eu goste muito do Mitsuru e da Kokoro, eu admito que eles são fracos. Então, se for os dois contra o Alpha e o restante dos Nines, como é que eles vão conseguir enfrentá-los? Porque eu não acho que eles vão conseguir. A não ser que também role um protagonismozinho com o Mitsuru e a Kokoro. Aí eu estou preocupado porque vai que os Nines decidem mesmo ir atrás do Esquadrão 13, e aí o Mitsuru e a Kokoro decidem enfrentá-los, e vai que acontece a mesma coisa que aconteceu com a Ikuno. Eles usam toda a energia da Genista e acaba que a Kokoro e o Mitsuru ficam com o cabelo branco. Se for verdade que eles vão morrer mais rapidamente por causa disso, o que eu acho que pode acontecer é o seguinte: a Kokoro vive até ter essa criança, ou então morre durante o parto, depois o Mitsuru também morre, ou os dois morrem depois de um tempo, depois de terem a criança, e aí quem vai cuidar da criança a partir daí vai ser o Hiro e a Zero, porque eu já disse, eu não acho que a Zero morreu. Então ela e o Hiro são os que mais têm possibilidades de viverem por mais tempo. E é por isso que eu estou preocupado. Eu não quero que o Mitsuru e a Kokoro morram. Eu quero que eles vivam e que sejam felizes juntos. Mas eu estou muito preocupado que isso aconteça. E outra coisa, se a Zero Two morreu, eu acho que agora quem vai usar o protagonismo é o Hiro. Acho que vai acontecer o seguinte: da mesma forma que a Zero Two usou o poder de Urussauro dela para trazer o Hiro de volta junto com a rainha, eu acho que o Hiro pode usar o poder de Urussauro dele para fazer a Zero Two reviver. Vai rolar a mesma coisa. Ele vai ficar com o corpo azul, acho que esse vai ser o grande clímax do anime. Ele vai ficar com o corpo azul e vai usar todo o poder que tem para trazer a Zero Two de volta. Talvez seja isso que aconteça, até porque aqueles chifrezinhos lá do Hiro não foram colocados nele à toa, né? Apenas para servir para pilotar a Strelizia à parte. Então eu acho que pode ser isso que vai acontecer. E essas são todas as minhas teorias até o momento. Eu não tenho mais nada. Obrigado para quem assistiu e até a próxima.